Olha só, por exemplo, quando você diz, olha, ninguém faz bobagem, tirando os golpistas, né, que deixam minuta de golpe escrita, O né? Bolsonaro é um masterclass, né? É um Aí negócio é maluco. outro departamento, né? Mas tirando essa turma, você tem toda a razão quando diz que a coisa é sutil, não é? Então, mostrar essas relações tem que ser também uma coisa sutil. Eu acho muito interessante, enfim, nos seus documentários, esses 4 que eu assisti, que essa sutileza ela vai sendo mostrada aos poucos. Por exemplo, no cidadão Boysen, começa como um cidadão de bem, né? O exemplo do cidadão de bem. Mas, de repente, aquele que era o orgulho, né, É um do monstro. empresariado paulista e paulistano, é aquele cara que faz negociata. Ele compra a prazo da Petrobras, mas vende à vista. Olha aí o cidadão Claro, de bem se claro. colocando. Mas essas são as vantagens de você lidar com o sistema, né? Esse é o ganho, né? É o tomar lá da cá que eu estava falando para vocês. Nada é acidental, nada é coincidência. Essas coisas são pensadas, essas coisas são. Eu não conheço muito bem esses documentos do Bolsonaro, do golpe que vocês citaram. Eu conheço, obviamente, a história, mas nunca olhei. É de um primarismo tão grande que você acha que não é possível que alguém possa ter feito isso sem se dar conta. As pessoas, normalmente, que estão no poder, costumam ser sofisticadas, né? Porque a imagem que elas postam delas mesmas são construídas. Mas dentro do poder, quando você está dentro, é uma outra história, eu acho. Né? Pelo menos essa é a minha experiência. Um trabalho que eu faço muito é olhar documentos de governo, né? Documentos de governo, que é onde grande parte da história está escondida. Né? E são documentos sofisticados, são documentos de pessoas que estão pensando naquilo que estão escrevendo. Você está entendendo? Mas essa turma é muito tosca, né? Essa turma do Bolsonaro e tal. Ela é muito tosca, ela realmente é muito tosca, mas ela é muito tosca. Isso a gente só vai saber, Ângela, quando olhar os documentos que eles produziram. Né? Quando passarem 30, 35 anos e você olhar ali dentro para ver o que realmente se falava. Quer dizer, tem aquela famosa reunião, né? Abrir a porteira para o gado passar, aquela coisa toda, né? Mas aquilo, tudo que é gravado, assim, as pessoas têm consciência que aquilo está marcado, está gravado, você tem que segurar um pouco. São os documentos que circulam internamente, são as coisas que me interessam, porque ali você vê o DNA, né? Ali você vê o modus operandi realmente de um sistema. Ali você vê as relações de poder. Não tanto em que as pessoas falam. Claro, você tem que considerar tudo, porque tudo que sai da boca é significativo, mas eu acho que tem um outro nível, que é um nível que não é discutido. Por exemplo, uma coisa que vocês citaram, que é a relação do empresariado com o poder político. Como é que se dá essa relação? De que maneira se dá isso? Certamente não é através somente de documentos. É através de falas, é através de favores, é através de jeitinhos, de corrupções, crime organizado, sexo. Enfim, tudo isso faz parte do jogo. Você entende? E essas coisas você só vai entender mais tarde. Esse é o quebra-cabeças. Chaim, a Folha negou o tempo inteiro o uso dos caminhões para as torturas e a existência de agentes de repressão. É um palpite meu, mas eu queria saber se porque o Folha Corrida ainda vai ter outros episódios, né? A gente teve o primeiro, que foi exibido pelo ICL, e vão ter outros. São mais 3, né? São mais 3, né? Eles negavam essa história porque não era para melar o projeto Folha do Otavinho? Não, o Otavinho, na verdade, foi o. Porque eu sempre tive essa visão que o Otavinho queria transformar a Folha no New York Times, enquanto o pai dele estava querendo saber o que era o jornal. Olha, o pai dele. Eu não sei. O pai visava basicamente o lucro. Ele fazia alianças com o diabo para fazer aquele negócio funcionar. Para fazer aquele negócio, para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Essa era a história. O Otavinho foi o cara que abriu, dizendo que sim, que eles emprestavam
E eu acho que a frase do Otavinho está num livro. Mas foi o cara que falou da Dita Branda também, né? Mas aí ele se arrependeu alguns dias depois. Né? De novo, eles dançam conforme a música. Não, sabe, eu não conhecia o Otavinho pessoalmente, mas a gente trocou mensagens, vamos dizer assim, através de terceiras pessoas, e me pareceu uma pessoa assim, inteligente, interessante, uma pessoa capaz. Mas eles estão lá para ganhar dinheiro. Eles estão lá para ganhar dinheiro. E eles dão conta do poder que têm. Só para responder outra coisa, eu acho que o Otavinho foi o cara que criou essa história. Não, o meu pai não tinha conhecimento do empréstimo dos carros, coisa que, francamente, eu não acredito. Quanto à coisa, Pedro, uma coisa importante, quanto à coisa dos policiais, isso é inegável. Eles contrataram dois super importantes, que eram os irmãos Quaz, Eduardo e Roberto Quaz, que trabalhavam com a arma na mesa, né? Não, muito mais do que isso. Os caras eram muito, muito poderosos, da equipe, assim, um nível abaixo do Fleury. Quer dizer, eles eram super, super, super altos dentro da estrutura de repressão. E eles trabalhavam diretamente com Frias. Eles tinham acesso direto ao Frias. Isso você vai ficar claro na série, você vai ver. A gente fala muito desses caras. Né? Porque eles eram super também trambiqueiros, davam golpes, eram dois irmãos. Esse trambique constante, né? Ganhar dinheiro, é o que todo mundo quer, ganhar dinheiro, mas só que isso é um jornal. Então, sabe como é que é? Tem que ter um certo cuidado. Essa é outra preocupação nossa, né? Até onde vai a ética, né? Aonde vai... Quanto que você... Porque, claro, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Você está aí para ganhar dinheiro, mas tem um determinado ponto que é um limite. Que você tem que parar e pensar, eu vou além desse ponto por causa que eu preciso dar lucro para quem investiu em mim. Então tem uma coisa de moralidade, de ética também que nos interessa muito. Eu não acho que eu realmente, depois de trabalhar nesse projeto já há alguns anos e ler o resultado, e o livro da Beatriz, obviamente, da Beatriz Kutner, que é ótimo, o Cães de Guarda, e a Serviço da Repressão, que é o livro que resulta da investigação desse grupo de acadêmicos, né? Eu acho absolutamente pouco provável que todos ali sabiam, quer dizer, todos ali sabiam que o Frias estava diretamente envolvido e a estrutura da empresa virou um braço da repressão. Os caras ali mandavam, era como se fosse um anexo do DOPS, você está me entendendo? A coisa era muito barra pesada ali. Apesar de você ter, em todo momento, quer dizer, eles expurgaram os jornalistas de esquerda, o pessoal de esquerda, mas mesmo assim sempre ficou alguns, porque vocês sabem muito bem que dentro dos jornalistas sempre tem um pessoal de esquerda independente, né? A própria Globo e outros meios de comunicação. Todos os meios de comunicação grandes brasileiros, né? Excetuando-se os jornais, né, que são anteriores ao golpe, mas todos eles apoiaram o golpe, tirando a última hora, são criados e desenvolvidos na época da ditadura militar. Você pega a Manchete, o SBT, a Tupi, do Chateaubriand, né, que começa antes do golpe, mas apoia o golpe, o SBT, a Globo, todos eles têm a ver, foram desenvolvidos, foram criados durante a ditadura militar. E vocês sabem muito bem que no Brasil funciona um sistema de concessões. O governo te dá a concessão de transmitir. Então é óbvio, Pedro... mas as concessões são verdadeiras capitanias hereditárias, né? Totalmente, totalmente. Mas o ponto que eu quero fazer aqui, o ponto que eu quero enfatizar é que se você recebe essa concessão de um governo ditatorial militar, é claro, de novo, tem esse jogo de tomar lá da cá. Você não vai cuspir no prato que você comeu. Você está entendendo? Então, essas coisas são óbvias, não estão escritas em nenhum lugar, mas isso é esse quebra-cabeça que você tem que entender. É claro que se o cara vai te dar uma concessão, você não vai tentar puxar o tapete do cara, pelo contrário, você vai, né?
elevar o cara. E a Folha é um pouco isso. A Folha começa 2 anos antes do golpe, mas veste a camisa dos militares de uma forma Mas ao editorial, contrário, logística e financeira.